Sejam bem-vindos a este primeiro podcast sobre as personalidades relacionadas e ligadas à União Europeia, organizado pela Associação Nossa Europa. Começamos esta série com uma das pessoas que há mais anos, de forma mais intensa e significativa, tem seguido este processo, tem feito parte dele, continua ativo e a trabalhar em matérias relacionadas com o direito da União Europeia, e essa pessoa que está aqui ao lado, o Dr. José Luís da Cruz Vilaça, que, enfim, mais muito obrigado por ter aceito este convite connosco. E, em segundo lugar, eu começava por perguntar: o José Luís da Cruz Vilaça foi muitas coisas neste processo, foi secretário de Estado europeus, foi um dos participantes no processo de adesão à União Europeia de Portugal e depois, enfim, na União Europeia, já falamos, participou em múltiplas instâncias das instituições europeias. E aquilo que eu queria, em primeiro lugar, perguntar é o que é que o levou a dedicar uma parte significativa da sua vida profissional e da sua vida toda, no fundo, a este processo. Paulo, antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar nesta primeira sessão. É uma evocação de muitos anos ao serviço da integração europeia. A primeira pergunta leva-nos, de facto, às origens. Eu descobri a Europa da CEE, da Comunidade Económica Europeia, em Paris, entre 1975 e 1978, quando estive a estudar em Paris, a preparar o meu doutoramento em Economia Internacional. Fiz nessa altura. Foi aí que verdadeiramente descobri a Europa. A minha tese versou exatamente sobre a integração de Portugal nas comunidades europeias. Escrevi vários artigos, publiquei em Portugal, tive entre os primeiros que se debruçaram sobre esse fenómeno. Li na altura as Memórias do Jean Monnet e pode-se dizer que, para mim, a partir daí, a Europa se tornou um fascínio e uma opção. O que é que achavas tu, na altura, que era a adesão de Portugal à União Europeia? Como é que tu percepcionavas essa adesão? Como é que achavas que ia acontecer? Antes ainda dessa adesão, do que recordas, o que é que te parecia que ia ser Portugal na CEE? E já agora, se essa percepção se confirmou ou se, pelo contrário, foi completamente... Eu corro o risco de dar respostas simples e eventualmente simplistas. Para mim, a partir daí, a nossa adesão às comunidades europeias da altura tornou-se uma inevitabilidade. Um imperativo e uma inevitabilidade. Não havia outra hipótese senão aderir e participar nesse processo para assegurar, salvaguardar a nossa própria sobrevivência como democracia e o nosso desenvolvimento. Sozinhos teria sido completamente impossível. Portanto, para mim, era óbvio que tínhamos de aderir, e esta convicção só se reforçou com o decorrer do tempo. Reforçou-se, e acho que a minha percepção da importância da adesão a Portugal foi confirmando, está hoje em dia confirmada. Eu julgo que o mesmo fenómeno que ocorreu na altura, uma grande adesão da classe política e sobretudo da população a este processo, reforça-se com os desafios que nós temos vindo a enfrentar sucessivamente, e estamos a enfrentá-los dentro da União Europeia. E nesse sentido, em que áreas é que tu achas que houve o maior impacto? De que a nossa adesão efetivamente transformou, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, o nosso país? Bom, eu acho que houve várias em que a nossa adesão às comunidades europeias teve um impacto certo, seguro e positivo. Na economia, nas infraestruturas, na liberdade de circulação. Houve uma abertura que permitiu, e um apoio que permitiu
irmos fazendo as transformações necessárias para crescer nessas dimensões. Houve, no fundo, isto traduziu-se num arejamento. Começámos a respirar de outra maneira, a respirar económica, social e culturalmente. Duas ou três questões precisas. A moeda única. A moeda única foi uma grande transformação. Estivemos entre os que avançaram logo desde o início para o euro. Tivemos os maiores problemas por causa disso. Mas desde logo tivemos, porque passou a acontecer uma coisa, é que deixámos de poder desvalorizar a nossa moeda perante as crises que nos assolavam e perante a nossa própria incapacidade de nos gerirmos financeiramente e de o Estado se gerir financeiramente. Isso foi um tratamento de choque, mas era um tratamento de choque que precisávamos e que era inevitável. A adesão às comunidades e à União Europeia transformou também a nossa própria mentalidade, transformou as nossas cabeças. Houve uma coisa que não podia transformar, era a geografia. Nós continuamos onde estamos, continuamos situados onde estamos, mas se eu comparar hoje em dia o estado do país com a forma como se vivia em Portugal, o estado do país, isto é, hoje em dia é o país da geração dos meus filhos. E começa a ser já o país da geração dos meus netos. Com o país que conheci como jovem, há uma diferença, há uma enorme diferença. Criámos, e obviamente nisso a integração da União Europeia teve um enorme papel. Criámos novas oportunidades, novos instrumentos, temos infinitamente mais informação do que aquilo que havia na altura. Quer dizer, deixámos de ser um país fechado, passámos a ser um país aberto. Eu recordo-me no meu tempo, havia uma mentalidade que nos afastava do caminho que agora facilmente percorremos. Nessa altura, havia uma sensação de que, lembro-me quando vivia em Braga e em Coimbra, a nossa sensação era um bocado esta: o desenvolvimento, o crescimento, a riqueza, o conhecimento é para os outros. Nós estamos inevitavelmente aqui neste canto da Europa, a ver os outros crescer, a ver os outros desenvolver-se, a ver o mundo mudar à nossa volta, e não mudávamos com ele. Bom, começámos a mudar com ele, a minha própria cabeça foi mudando a partir dessa altura. A partir dessa altura a questão passou a ser, para mim, ser capaz de fazer, num contexto de mudança permanente, as escolhas certas. E, portanto, reforçar a responsabilidade de cada um para contribuir para que o mundo evoluísse, inevitavelmente tinha de evoluir, mas que evoluísse da melhor maneira. Há coisas que nos puxam para baixo. Há coisas que nos continuam a puxar para baixo. Por exemplo, se calhar são lugares comuns, mas é uma realidade. Toda a gente fala, mas mantém-se a mesma. A burocracia do Estado. O Estado lato sensu, com todas as suas declinações. A ineficácia das funções essenciais do Estado. A justiça, a saúde, a educação. O peso dos impostos sobre a economia e a sociedade. O sentimento de acomodação. Finalmente, tudo isto porquê? Provavelmente porque somos mal servidos por alguns políticos e por algumas políticas. Não é só isso, mas é também isso. Este podcast inaugura, no fundo, como eu disse, no âmbito também dos 40 anos da ação. 40 anos esses que começaram de alguma forma simbólica e formal, se quisermos, juridicamente, relativa, no dia 12 de junho de 1985.
Eu recordo esse dia, tu recordas certamente também, muitas das novas gerações, obviamente, já nasceram depois disso, mas em todo o caso, eu lembro muitas das personalidades que estiveram presentes nisso. Então, nesta tua experiência, nestes anos todos relacionados com a União Europeia, já falaremos deles, mais em pormenor, personalidades é que tu recordas, portuguesas ou estrangeiras, que te tenham impressionado? Consegues salientar um ou dois? E porquê? Quem são as pessoas que te verdadeiramente impressionaram, que conheceste e que verdadeiramente te impressionaram? Eu vou salientar 3 ou 4. Portugueses, estrangeiros. E antes de mais, Mário Soares. Porquê? Porque queria ter a Europa connosco e pediu adesão às comunidades europeias. Deu esse passo que foi fundamental para a nossa evolução seguinte. Sá Carneiro teve essa visão, prosseguiu-a, enquanto viveu. Trabalhei com ele, tive essa honra, esse privilégio. Fizeste durante o governo dele. Fiz parte do governo dele, o jovem secretário de Estado de Integração dos assuntos internos, da administração interna. E depois, entre os estrangeiros, 2 nomes. Um na instituição que deve ser o motor da integração europeia, a instituição política que deve ser o motor da integração europeia, Jacques Delors. Jacques Delors, que fez a Europa dar o salto do mercado interno, primeiro, para o acabamento do mercado interno, e o salto do Tratado de Maastricht, fundamentais para a evolução da Europa. Ele teve essa visão e a capacidade para convencer os outros a embarcarem nessa evolução. E deixem-me puxar a brasa para a minha sardinha, Tribunal de Justiça, o meu colega, amigo e atual presidente do Tribunal de Justiça, Conde Leonards. Ele tinha sempre a gentileza de me dizer, foi meu colega no Tribunal de Primeira Instância, quando eu presidi ao Tribunal de Primeira Instância, quando ele foi formado. O teu subordinado, se quiser. Não, foi meu colega, trabalhou comigo, trabalhámos muito juntos, conhecemos-nos nessa altura, ele tinha 34 anos. E fez a carreira toda no Tribunal de Justiça desde então para cá. É um repositório vivo da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Se não tivéssemos já a jurisprudência toda digitalizada, ainda tivéssemos no repertório de jurisprudência em papel, e acontecesse um incêndio como o da Biblioteca de Alexandria, não havia problema com o Leonardo, sabe tudo. Zé Luís, então, ficando no Tribunal de Justiça agora, foste, creio, o primeiro advogado-geral português do Tribunal de Justiça da União Europeia, e foste depois, em 1989, o primeiro presidente, não só português, o primeiro presidente do então Tribunal de Primeira Instância. Conta-me só como é que foi o percurso que tu levou essas justiças. Como é que isso aconteceu? Como é que chegaste a esse julgado? Estamos a falar dos anos 80 do século XX. Como é que isso aconteceu? Bom, como é que aconteceu? Olha, o meu primeiro posto, de facto, foi imediatamente após a adesão. Eu avancei para o Luxemburgo em janeiro de 1986. Foi o posto de advogado-geral. Foi uma coincidência. Eu acho que tive uma sorte. Cheguei lá também por uma questão de sorte. Bom, cheguei por convite, fui advogado-geral por convite do primeiro-ministro da altura, o professor Cavaco Silva, que me conhecia e com quem trabalhei também no mesmo governo de 1980. Tinha grande apreço por ele, tinha e continuo a ter, felizmente, ele tinha apreço por mim, fazia o favor de ter apreço por mim também. E portanto, dirigiu-me esse convite, que era para mim um desafio. Era um grande desafio que eu não podia deixar de aceitar. E aceitei, portanto, foi a circunstância curiosa que permitiu isto, foi o facto de ter sido, nos acordos de adesão, criado um novo posto de advogado-geral. Havia 5 advogados-gerais, passou a haver 6. Por causa da adesão.
e seguia-se uma ordem alfabética, 4 eram para os 4 grandes Estados-membros, a partir daí 2 lugares de advogados-gerais eram rotativos entre os pequenos Estados-membros. Calhava, por ordem alfabética, a Portugal ocupar o cargo. Portanto, por isso é que eu digo, há aí houve uma componente de uma circunstância circunstancial que permitiu que isto tivesse acontecido. Se não houvesse esse posto novo de advogado-geral, eu também não teria sido advogado-geral, pelo menos nessa altura. De facto, lembras bem, foi, portanto, o primeiro. O segundo foi o Miguel Poiás Maduro, alguns anos mais tarde. E agora, qualquer dia, teremos, provavelmente, o terceiro advogado-geral na rotação, que a partir daí se abriu. Já há 9 postos de advogados-gerais, mas também há mais Estados-membros. Quanto à presidência do TPI, do Tribunal de Primeira Instância, eu vou, para te responder, vou usar a fórmula que utilizei quando esta pergunta me foi feita, na altura em que eu fui designado pela Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-membros. Tinha de ser uma decisão unânime, se houvesse um que não tivesse de acordo, não teria sido. Quando me perguntaram na televisão, na RTP2, se não me engano. Ainda não havia ciclos. Ainda não havia televisões privadas. Digamos, ou RTP1 ou RTP2, portanto, deve ter passado nas duas. Era a Manuel de Melo que me estava a interrogar do Porto, se bem me recordo. E fez uma pergunta porque as coisas tinham acontecido, a propósito de poucos aos detalhes. E a minha resposta foi esta, é que essas coisas não acontecem por acaso. Não é possível imputá-las a uma causa única. Por acaso, era preciso que se tivessem reunido uma série de condições. Era preciso que houvesse, obviamente, um candidato. Eu era um candidato porque tinha feito a experiência no Tribunal de Justiça como advogado-geral e o meu mandato estava a terminar, porque era um mandato reduzido de 3 anos, tive lá 2 anos e 9 meses como advogado-geral. Era preciso um candidato, era preciso uma estratégia para o efeito, porque era preciso convencer os governos dos outros Estados-membros a porem-se de acordo sobre um nome para presidir desde o início ao Tribunal de Primeira Instância. Também não fazia sentido que se chamassem os juízes que não se conheciam, que nunca se tinham visto antes, a votar para eleger o seu presidente. É uma exceção prevista no tratado. O primeiro presidente de um novo tribunal aconteceu com o Tribunal da SECA, não aconteceu com o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, não aconteceu com o Tribunal de Primeira Instância. Se possível, se puserem de acordo, designado pelos governos. Só haverá uma eleição se não se puserem unanimemente de acordo. Puseram-se unanimemente de acordo. Mas era preciso, para isso também, uma estratégia para levar a esse resultado. Era preciso uma vontade política de o alcançar e era preciso alguma sorte. Isto é, a sorte consistia também em estar no sítio certo, no momento exato, e portanto foi isso que todos estes ingredientes reunidos levaram a esse desenlace, que foi um grande desafio para mim, que bem evidente. É possível convencer os membros do Tribunal e os outros governos da eleição para o primeiro presidente, e no fundo, da divisão do Tribunal de Justiça, enfim, de uma nova realidade judicial da União Europeia, um português, um país literado a todo. Como é que tu... Olha, é prova de que é possível. Yes, we can. Aí eu fiquei definitivamente convencido, contrariamente àquilo que eu achava quando era miúdo, que não éramos inferiores aos outros. Eu parti para lá também com a arrogância da juventude. De facto, o miúdo de 43, ainda com 43 anos, ainda não tinha 44, chegar lá e presidir o novo tribunal era de facto um desafio e um risco
eu aceitei, acho que correu bem. Acho que correu bem. Também acho que se vê pelo que estamos a fazer aqui agora. Pois, não, o desafio era impor o novo tribunal, um tribunal júnior, antes de mais, frente ao grande Tribunal de Justiça. Eu tinha uma vantagem por mim, era essa também, era também seguramente, que eu já tinha sido membro do Tribunal de Justiça, conhecia-os a todos e todos me conheciam. Portanto, isso ajudou muito. Luís, mudando um bocadinho, vamos falar só um bocadinho da União Europeia, em todo este processo. O que é que tu achas que mudou nestes anos todos, para o bem e para o mal, em termos mais genéricos, mais abertos? O que é que estamos a falar quando falamos da União Europeia? Estamos a caminhar para o caso hegeliano, que tantos têm falado, ou ainda há esperança, ou pelo contrário, achas que a Europa está com uma grande dinâmica? Sobretudo se fizeres esse cotejo com esses anos de há 40 anos da integração e atual. Há uma coisa que me conforta, é que, de facto, as comunidades europeias foram criadas com um desígnio, mas não começaram pelo fim, começaram pelo princípio. Aí foi o grande talento de Jean Monnet, foi forçar uma visão pragmática da Constituição e da evolução primeiro da SECA, e depois da Comunidade Económica Europeia. Começou-se pela economia. Começou-se pela economia, por criar laços concretos de solidariedade prática no plano económico e comercial. Só que, entretanto, também empurrados pela visão rasgada de alguns, já não, fomos passando da economia e do comércio à política. Maastricht representa a primeira incursão ao nível constitucional. Eu, quando olho para os tratados, olho para, não é uma Constituição em sentido formal, mas uma Constituição em sentido material da União Europeia. Ou trabalhos escritos sobre o processo de constitucionalização dos tratados operado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Foi de facto, Maastricht foi a primeira incursão no âmbito da cidadania e no esboço de união mais política. Não é que isso não estivesse na mente dos pais fundadores das comunidades, dos autores dos tratados. Exatamente, toda essa geração extraordinária que teve a grande visão do pós-guerra, precisávamos de nos unir para enfrentar os desafios. Os desafios aqui ao pé da porta. E é isso que nós temos hoje em dia, cada vez mais está demonstrado. Portanto, já vencemos esse desafio. Vencemos esse desafio numa situação em que a Europa estava devastada. Estava economicamente e politicamente na sequência de um pós-guerra perfeitamente traumático. Eu nasci praticamente no último ano da guerra. Mas ainda via as revistas com fotografias do estado em que estava a Europa nessa altura. Mas parece uma coisa que muito antiga. Há gente viva ainda que nasceu ainda durante a guerra, ainda me lembro disso. Portanto, eu hoje acho que o desafio hoje é mais intenso ainda. É mais intenso ainda, porque somos muitos, portanto, é mais fácil enfrentar um desafio quando se tem uma grande vontade política de fazer, uma grande vontade interior de fazer, e há uma certa homogeneidade entre aqueles que o querem fazer. Tínhamos 3 grandes países e 3 pequenos países que se reuniram, agora 7, 28... Tu achas que o caminho deve ser aprofundar essa integração, ou pelo contrário, devem-se criar outros círculos como a Comunidade Política Europeia, etc. Como é que vês o futuro? Como é que vês o caminho? Eu acho que há uma inevitabilidade, agora há uma inevitabilidade de prosseguir e avançar no processo com aqueles que cá estão. Aliás, não há hipótese no tratado de poder excluir algum
todos podem, cada um pode auto-excluir-se, Ninguém pode ser como fizeram os britânicos, ninguém pode ser excluído. Agora, é evidente que, e tornava-se evidente que com o 27 ou 28 seria muito mais difícil de assegurar a homogeneidade das políticas, assegurar uma vontade uníssona de avançar num determinado sentido. Na prática é isso que vemos. Mas essas dificuldades são, portanto, inerentes a uma União que se alargou a 28 ou 27, não queiram. Mas também se viu que não é de bom conselho tomar uma decisão de sair sem pesar bem as consequências da saída. Eu acho que os britânicos, parece-me óbvio, estão hoje em dia a refletir seriamente sobre as consequências da decisão que tomaram, portanto, essa pressa foi má conselheira. Mas eu acho que para os que estão, já não é possível fazer aquilo que o Mitterrand propunha, por exemplo, o Presidente da França, propunha Mon ami Mitterrand propunha na altura, depois da queda do Muro de Berlim, uma Europa de vários tipos concêntricos. Parecia mais sensato e teria evitado as dificuldades que nós estamos a enfrentar também, algumas delas. Mas eu acho que se tornou politicamente inevitável que isso acontecesse. E novas adesões, muito rapidamente. Eu acho que aí nós podemos gerir, não há nenhuma inevitabilidade. Não teria muito cuidado com o que faria. Pode haver razões políticas poderosíssimas, inclusive relativamente a um país enorme como a Ucrânia. Mas por razões políticas e geoestratégicas. Agora, muito cuidado, porque está-se a ver que, à medida que nos crescemos, cresce também o grau de heterogeneidade, a heterogeneidade na própria vontade e no próprio entendimento. Os próprios valores que são o fundamento da União Europeia. Luís, para terminar esta nossa conversa, estava aqui para mangas, podemos estar aqui muito tempo a falar sobre esta tua enorme experiência, grande experiência para Portugal. Eu gostaria só de terminar perguntando o seguinte: algum arrependimento em todo este processo? Alguma coisa que fizesse de outra maneira? Toda a franqueza, eu lembro-me de duas coisas que teria feito diferente. São duas coisas perfeitamente anedóticas e pontuais. Em dois processos, eu dei demasiados ouvidos à voz dos meus conselheiros, dos meus assessores. Se tivesse seguido a minha intuição, teria feito diferente. Mas com toda a franqueza, é a única coisa que me lembro, da qual me posso arrepender de não ter feito diferente. No resto, sem arrogância, não me arrependo rigorosamente de nada. Teria feito algo que eu fiz. Estás de consciência tranquila, estás feliz com este teu percurso e sentes que contribuíste para este processo, quer para a adesão de Portugal e para a sua participação na União Europeia, quer para a própria. Não fiz tudo certo sempre, certamente, é óbvio, a gente comete erros naquilo que faz, mas não me arrependo de nada do que fiz. Cresci a fazer. Cresci a fazer. Cá continuas a trabalhar. Continuo a insistir, não por muito mais tempo, mas... Bom, nós chegamos ao fim. Este é o primeiro dos podcasts com personalidades europeias relacionadas, portuguesas relacionadas com a União Europeia, nos 40 anos da adesão, no ano em que há 40 anos Portugal fez o seu percurso. O professor Dr. José Luís da Cruz Vilaça, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Mas, Paulo, há um nome que eu ainda gostaria de realçar. É o nome de alguém que ainda recentemente foi homenageado na sua Universidade Católica, o nome de Hernani Lopes. Foi um esteio em Bruxelas
do processo de negociações para a nossa adesão às comunidades europeias. Ficou-se a dizer muito.